seja muito bem-vinda ao programa Elas. Que alegria ter você aqui com a gente por mais esse encontro de fé, de coração aberto e de muita verdade. Eu quero desejar que hoje você possa sentir mesmo algo de extraordinário na sua vida, porque o conteúdo que eu trago para você é um conteúdo que vai te fazer se aproximar ainda mais daquele que reflete grandes coisas sobre a sua vida, que transforma, que age e que faz. Nesse momento eu quero convidar você a entrar num profundo momento de oração. Eu quero te pedir que você pare o que você esteja fazendo agora, coloque a mão sobre o seu coração e peça para o Senhor, fala assim: Jesus, vem ficar comigo, vem ficar comigo na minha vida, no meu coração. Vem, Jesus, renovar o meu coração para as suas promessas, para as promessas que o Senhor tem feito na minha vida, Deus. Eu quero pedir que o meu coração esteja aberto às tuas promessas, ó Pai. Tome conta desse momento de fé, de alegria, que nós vamos estar aqui entre mulheres, ó Deus. E manifeste o seu poder sobre nós. Fala assim: Jesus, manifesta o seu poder sobre mim, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre todo o meu ser. Amém? Amém, maravilhosa. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe você. O tema de hoje é: o que tem me afastado das promessas de Deus? Você sabia disso? Que às vezes o que pode estar acontecendo para você não acessar essas promessas de Deus na sua vida é por situações que você tem vivido e que tem te afastado dessas promessas, porque existem promessas de Deus lançadas sobre a sua vida. A palavra está cheia de promessas dele para você. Mas o que acontece? O que me afasta muitas vezes de acessar essas promessas na minha vida? Eu vou trazer isso aqui para você. Este espaço é um espaço para você, mulher, para você que deseja se reconectar com Deus, para você que deseja entender mais, né? Entender quais são as barreiras que tem te travado, que tem travado a sua caminhada espiritual, que tem te aprisionado emocionalmente. Esse espaço é um espaço para você aprender como remover aquilo que tem impedido você de viver o cumprimento das promessas dele para a sua vida. E eu quero dizer para você, se você ainda não está inscrita nesse canal, já se inscreve, já aproveita agora para se inscrever, curte esse episódio e compartilhe com uma amiga que também precisa ouvir essa mensagem de fé e de transformação. Eu quero pedir que você honre quem te honra nesse momento. Compartilhe essa mensagem, mande essa mensagem, esse vídeo num grupo de WhatsApp, num grupo onde você conversa com as suas amigas, mande para aquela amiga especial que precisa dessa mensagem. E hoje, como eu disse para você, nós vamos falar algo que todas nós, em algum momento da nossa jornada, já enfrentamos, que é essa distância entre o que Deus nos prometeu e a nossa realidade. Nós sabemos, né? A gente sabe que Deus é bom, que Ele é fiel, que Ele é poderoso, mas por quê? Por quê que às vezes parece que essas promessas que Ele nos faz está tão longe de se cumprirem na nossa vida? Por que às vezes parece isso? Você já passou por isso? Porque eu já passei. Teve momentos na minha vida, momentos em que eu não conseguia ver esse acesso, que parecia que as promessas que Deus havia feito eram para todo mundo, menos para mim. Eu me sentia muitas vezes até injustiçada, confesso para você, mas tudo isso tinha um motivo. E eu vou trazer esse porquê aqui para você. Fica comigo até o final, porque hoje vai ser extraordinário. Eu vou lançar essa palavra sobre a sua vida, palavra de bênção sobre você. A palavra, né? Falando em palavra, a Bíblia ela tá repleta de histórias de pessoas que viram, que puderam ver a mão de Deus agindo de forma milagrosa sobre a sua vida. E uma das marcantes, assim, é a história de Abraão, que está lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 a 13. O que aconteceu? Deus chamou Abraão e fez uma promessa extraordinária para ele. Ele disse: sai da tua terra, Abraão, da tua parentela e da casa do seu pai, para a terra que eu te mostrarei.
E eu vou fazer de você grande, Abraão. Eu vou te abençoar e eu vou engrandecer o teu nome. E você será uma bênção. Olha a promessa que Deus fez a Abraão. Deus, ele não só prometeu a Abraão uma terra, uma descendência incontável, mas também ele abençoou para que ele fosse essa bênção para outras nações. Mas a jornada de Abraão não foi fácil. Não foi fácil. Teve momentos sim de incerteza, momentos de espera, momentos de desobediência e até de escolhas que afastaram ele do caminho que Deus havia prometido. E o que ele precisou fazer? Ele precisou deixar para trás o que ele conhecia e confiar em algo que ele ainda não podia ver, mas que acima de tudo ele podia manter a fé. Acreditar no quê? Na palavra que Deus havia dado a ele. E é claro que nós nos perguntamos, né? Nesse momento, o que tem nos afastado dessas promessas de Deus? A resposta muitas vezes não está nas circunstâncias externas, naquilo que você olha externamente, mas muitas vezes está em defeitos de caráter que sem perceber nós vamos construindo dentro do nosso interior, dentro de nós. E eu quero junto com você identificar alguns detalhes, entender esse caráter, fazer com que você perceba. Nós vamos construir juntos isso, baseados em princípios da palavra, identificando cada uma dessas questões que muitas vezes nos afastam da palavra de Deus. A primeira situação, amados, a primeira situação é a inveja. A inveja, ela nos faz desejar o que o outro tem. Ela rouba de nós a nossa gratidão pelo que nós já recebemos. A inveja, ela nos cega. Ela coloca uma venda nos nossos olhos e não permite com que nós enxergamos as bênçãos de Deus na nossa própria vida. E a partir da inveja, nós começamos com uma comparação. Começamos a comparar a nossa vida com a vida do outro. Começamos a comparar a nossa história, a nossa família, a nossa casa com o que o outro está vivendo. E isso é uma pedra de tropeço para nós. Quando nós praticamos a inveja, quando nós praticamos a comparação, nós nos afastamos das promessas de Deus. Por quê? Porque nós deixamos de ter esse ato de gratidão por coisas tão corriqueiras do nosso dia e que nós não conseguimos enxergar. Aquilo que Deus tem feito na nossa vida e nós não conseguimos ver. Por quê? Porque nos cega e nos distancia. Não é Deus que não está cumprindo a sua promessa, mas somos nós que nos distanciamos. Daí você vai falar assim, mas eu nunca tenho inveja. Pare para pensar. Os momentos do seu coração em que você olhou para as pessoas à sua volta, para as pessoas próximas a você, eu já passei por isso. Por quê? Porque eu era tão focada na situação de miséria que eu estava vivendo, que eu olhava para todo mundo e eu dizia assim, pois é, Jesus, olha a mentalidade que eu tinha. Eu pensava, pois é, Jesus, com eles dá certo. Com eles fizeram isso, eles já fizeram isso, e olha como eles estão. E eu que estou aqui, o que o Senhor tem feito por mim? E aí eu olhava com esse olhar de inveja, mas eu não percebia, porque a inveja, ela nos cega tanto, a ponto de nós não percebermos. E nós começamos a comparar a nossa vida. Olha, um outro ponto é o orgulho. E eu quero que hoje você saia daqui moendo o orgulho. O orgulho, ele nos impede de reconhecer a nossa dependência de Deus. O orgulho, ele nos faz acreditar que nós somos autossuficientes, que nós podemos tudo, que nós não precisamos de ajuda, nem de confissão. Presta atenção numa coisa, amada. Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Esse é um versículo que está em Tiago. Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Então reconheça a vida que você está levando.
Não tenha orgulho. Não se ache autossuficiente de que você vai fazer isso, vai fazer aquilo, que você não precisa disso, não precisa daquilo. Tenha humildade de buscar uma ajuda profissional, de entender aquilo que você está vivendo na tua vida. O que a palavra de Deus diz que nós temos, que o que Deus tem para nós é um projeto de felicidade e não de sofrimento. E essa promessa de Deus, por muitas vezes, eu ficava me perguntando: Deus, que palavra é essa que o Senhor tem para mim que eu não consigo acessar? Por quê? Porque eu achava que eu era autossuficiente, que eu não precisava buscar alguém para que pudesse me ajudar emocionalmente, porque eu estava uma pessoa emocionalmente esgotada. Então eu tenho que moer o orgulho. Dentro da minha casa, quando eu acho que eu sou autossuficiente, que só quem tem que mudar é o outro e não eu. Que quem prejudica a minha vida é o meu esposo, que ele é isso, ele é aquilo, e eu nunca olho para mim, para aquilo que eu estou vivendo, para a forma que eu estou fazendo. Isso me distancia da promessa que Deus tem de restauração da minha casa. Uma outra questão que me afasta dessa promessa de Deus na minha vida é a hipocrisia. Quando nós vivemos uma vida de aparência, negando quem nós somos de verdade, nós construímos uma barreira que impede Deus de nos tratar, de nos curar. Não há nada mais cansativo do que viver numa mentira. Eu tenho que parar de viver nessa mentira, achando que eu tenho que dar conta de tudo, que eu sou a mulher maravilhosa, e isso e aquilo. Quantas vezes nós choramos por dentro, nós gritamos por dentro, nós sangramos por dentro. E quantas vezes nós chegamos na nossa casa e sangramos nas pessoas mais próximas a nós por hipocrisia. Porque nós vivemos de aparência, relacionamentos de aparência, uma vida espiritual de aparência, onde as pessoas olham e acham que nós estamos vivendo desse jeito. Isso é hipocrisia. Nós precisamos tirar isso, essa barreira, eliminar essa barreira, porque isso nos impede de acessar aquilo que Deus tem para nós. Uma outra questão é a arrogância. Muitas vezes a arrogância, ela anda assim, ó, de mãos dadas, sabe com o quê? Com o orgulho. Ela nos faz sentir superiores aos outros. E ela é o oposto da humildade que Jesus tanto nos ensina. A arrogância, ela impede a graça de Deus de nos alcançar. A pessoa arrogante é aquela pessoa que, junto com o orgulho, com a falta de humildade, ela também se acha autossuficiente. Ela se acha superior aos outros. Que tudo pode acontecer, mas com ela não. E as coisas vão se embolando e nós vamos vivendo isso e achamos que tudo isso é normal. No mundo que nós vivemos é normal. Pode ser comum para muitas pessoas, mas para o cristão isso nos afasta, impede a graça de Deus sobre a nossa vida, de nós acessarmos essa graça. Uma outra questão, um outro defeito que vem é a fofoca, gente. A fofoca, ela destrói não só a vida dos outros, mas a nossa também. Ela nos leva a um ciclo de crítica, de maledicência, que corrompe, sabe o quê? O nosso espírito. E nos afasta da pureza de coração que Deus deseja para nós. Ele diz: de tudo que deveis guardar, guarde o seu coração. E quando nós vivemos nesse âmbito de fofoca, de falar do outro, denigrir, né, a imagem do outro, quando nós vivemos isso, nós vamos destruindo o outro e a nós mesmos. E vivemos nesse ciclo que corrompe a nossa vida, nos afasta desse coração puro. Um outro erro gravíssimo é a mentira. A mentira. E não adianta você dizer assim. Eu sempre ensinei isso para os meus filhos. Não existe a mentira pequena e a mentira grande. Mentira é mentira.
Quando nós mentimos, nós rompemos um ciclo de confiança e nós nos afastamos da verdade, que é o próprio Cristo. Todas as vezes que eu ajo na mentira, eu ajo conforme o pai da mentira, que é o próprio demônio. A verdade é o caminho para a liberdade. E Jesus é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Tudo que é diferente disso não é das coisas de Deus, não convém para Deus. Então eu preciso analisar de fato como tem sido a minha vida diante de tudo isso que eu vim trazer para você. Como que você tem vivido? Como tem sido os seus dias? E tudo isso, a somatória de tudo isso vai cada vez mais nos afastando das promessas que Deus tem para nós. Às vezes eu faço uma mentirinha aqui, eu escondo uma coisa do meu esposo aqui, eu escondo uma coisa ali, e eu vou achando que isso é normal. E não é. Pode ser comum na sua vida, mas não é normal. Independente da mentira, ela é uma mentira. E algo também que nos afasta muito é o pessimismo. Quantas pessoas vivem dessa forma? Um coração pessimista só consegue ver o lado ruim das coisas. Acontece alguma coisa, você diz, nossa, isso só acontece comigo. Ai, qual é a próxima? Qual é a próxima coisa ruim que está chegando? E você fica esperando. Ao invés de você olhar, alterar a rota, criar, ser especialista naquilo, aprender. Quem aprende não depende. E esse coração pessimista só vai te fazer olhar as coisas ruins, as coisas negativas. O pessimismo, ele nos impede de enxergar a providência de Deus. Ele rouba a nossa esperança, ele nos faz desistir antes mesmo da gente tentar. Antes de tentar. Olha para sua vida. Quantas vezes você fala assim, vou tentar. E você nunca tenta. Por quê? Porque vem o pessimismo. E você acha que você não vai ser capaz, você acha que você não vai conseguir, você acha que você não vai dar conta, você acha que todas as coisas boas são para os outros e não para você. E vem esse pensamento negativo. Para com isso. Desista desse comportamento e passa a declarar coisas boas sobre a sua vida. E por fim, eu quero trazer algo para você que tem levado muita gente a se justificar, que é a procrastinação. A procrastinação, na verdade, ela não é uma preguiça em si, mas é algo disfarçado. E sabe por quê? Porque ela nos impede de dar passos de fé. Existem histórias, tem coisas por trás dessa procrastinação que você precisa rever e ser curado, num processo mesmo de mentoria, de cura, de revigorar, de saber qual é a causa disso tudo. Muitas vezes você é merecedora de algo e você procrastina para acessar algo ali. Por quê? Porque se você receber isso que você é tão merecedora, você não vai conseguir assumir isso. Sabe por quê? Porque você vive numa miséria espiritual, você vive numa miséria de ganhos e você não se acha merecedor. Então, quando você está chegando perto daquilo, você se sabota e começa a procrastinar. E impede de dar passo. Você não dá passo para você alcançar aquilo. E você vai adiando as bênçãos que estão à sua espera, para que você possa acessar. Isso são histórias da sua vida, histórias que estão ali que precisam ser curadas. Dentro de um processo terapêutico, com alguém que possa te mentorar, alguém que possa levar você a viver algo novo, você vai ser restabelecida. E essa preguiça disfarçada vai sair de onde está. Então, existem passo a passo. Eu preciso sair disso. O que fazer então para derrubar essas barreiras que eu trouxe para você? E viver as promessas de Deus. Vamos rever as barreiras? Lembra que eu trouxe? Vamos aqui, ó. A procrastinação, o pessimismo, a mentira, a arrogância, a hipocrisia, que mais? Que era o orgulho, a inveja. Tudo isso
nos afasta, a comparação nos afasta das promessas de Deus. Tudo isso que eu trouxe para você. Mas como? Como então? O que eu posso fazer para derrubar essas barreiras e viver essas promessas de Deus na minha vida? Primeiro passo, volte para a palavra de Deus. Volte para a palavra. Lá em Josué vai dizer assim, ó, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Olha isso. A palavra de Deus é a sua bússola, é a sua espada, é a sua esperança, a fonte de esperança. Precisamos voltar para ela. Porque é ela que revela promessas de Deus na nossa vida. É ela que nos dá essa liberdade, um caminho saudável para acessar essas promessas. Então, o primeiro passo é esse, é voltar para a palavra de Deus. O segundo passo é você fortalecer a sua comunhão com Deus. A oração é o seu canal de comunicação com Deus. É na oração que você entrega os seus medos, as suas ansiedades, os seus fardos. É na oração que você recebe a sua paz, recebe o entendimento. É na oração que você gera intimidade com Deus e Ele vai te direcionando. O terceiro, eu preciso assim, olha, eu anotei aqui, o terceiro, eu preciso lembrar da fidelidade de Deus. Da fidelidade de Deus. A promessa de Deus não se baseia na sua capacidade de ser perfeita, mas a fidelidade de Deus. Deus é Deus, Ele não mente, Ele cumpre as suas promessas. Não se esqueça disso. Ele não se esquece das promessas que Ele fez. Ele não falha, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo sempre. Agora, por quarto que eu quero te trazer, muita gente já parou ali atrás. Por quê? Por fim, você tem que ter ação, você tem que ter atitude. A fé sem obras é morta. Então não espere que as coisas mudem sozinhas, não. Vai dar o primeiro passo, vai pedir um perdão se você precisa perdoar alguém. Abandone a mentira se você precisa abandonar, a fofoca. Comece a praticar a gratidão, a humildade, a verdade. É a sua atitude, é a sua ação. O que você vai fazer para mudar esse cenário da tua vida? O que você vai fazer para mudar essa história? Momentos de oração, a prática da leitura. O que você vai fazer? Você vai sair dessa live aqui, desse encontro com elas, com atitude. O que é que você vai fazer a partir de então? E eu quero convidar você a esse exercício. Pensar numa promessa que Deus te fez, mas que a vida, as circunstâncias ou esses defeitos que eu trouxe para você de caráter acabaram te afastando dessas promessas. Então agora, diante de Deus, eu quero que você reveja essa promessa, entregue a Ele essa situação e peça a Ele para renovar o teu coração e para remover o que te impede de viver essas bênçãos dele sobre a sua vida. E que a partir de agora você possa escolher viver com coragem. Com fé, sabendo que não importa o que aconteça, a fidelidade de Deus é a sua maior garantia. A sua história de fé não precisa ser perfeita, mas ela precisa ser completa, ela precisa ser completa. E completa, ela só pode ser com Deus. Com Deus, é só assim. Não existe um outro caminho, não existe acessar a promessa de Deus sem que você esteja numa intimidade com Ele. Não existe acessar a promessa de Deus sem que você busque uma fé constante, sem que você tenha constância nos seus momentos com Ele, sem que você lave o seu coração, abra a sua alma e deixe Deus realizar maravilhas na sua vida. Vamos orar? Eu quero pedir a Deus essa bênção sobre nós, sobre a nossa vida, para que Ele possa manifestar o poder dele sobre nós. Eu quero pedir que Ele revele as grandes coisas que Ele tem para a nossa vida.
Senhor, eu quero te entregar agora cada vida que por aqui passa, Senhor, por esse canal de transmissão, cada vida, Senhor, que acessa essa palavra que traz vida, Senhor. E eu quero te pedir agora que o Senhor toque profundamente os corações dessas mulheres que precisam ser tocadas, que precisam ser restauradas. Eu peço, Jesus, que o Senhor cele os lábios dessas mulheres para que esses lábios sejam lábios que leve o cumprimento da sua promessa, que leve palavras proféticas e não mais a mentira, Senhor, não mais a arrogância, não mais a fofoca. Eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor cele a nossa vida, cure o nosso coração e nos livre de todo espírito de inveja, nos livre de todo orgulho, de toda autoconfiança, de todos os momentos que muitas vezes, Senhor, eu tento me comparar, eu tento comparar a minha vida. Jesus, purifica a nossa alma e o nosso coração, Senhor, e manifeste sobre nós o seu poder e a sua graça. Eu rendo graças a Ti, ó Deus, por esse programa Elas. Eu louvo o Teu santo nome, Jesus, pelo encontro Elas. Mulheres, cumprimento da sua promessa, Senhor, que buscam a fidelidade sobre a sua vida. E eu te peço agora, Jesus, abençoe a cada uma de nós e derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, para que sejamos mulheres completas na Tua presença, Senhor. No nome de Jesus, amém, amém e amém, amém. Maravilhosa, como é bom estar aqui com você. Como é maravilhoso experimentar o agir de Deus sobre nós. Eu desejo mesmo que essa palavra alcance a sua vida. Que você, quando sair desse momento, desse encontro com Elas, você já saia daqui revigorada, com uma vida transformada para a graça de Deus. E já compartilha esse encontro Elas, esse momento Elas, com aquela preciosa que você sabe que vai ser um benefício para a vida dela. Nós nos vemos na próxima quinta-feira, às 9 horas. Um beijo grande no teu coração. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. E lembre-se, você tem livre acesso às promessas de Deus. Descubra o que tem te impedido e haja a teu favor. As promessas dele é para você. E o que Deus tem para você não é um projeto de sofrimento, mas é um projeto de felicidade. Deus abençoe. Beijo no coração.